Boa noite. Meu topete tá cada vez mais espetado, né, gente? Ai, caramba. Vamos lá para o ritual de abertura da live. Estamos começando mais uma live Tudo de Bom. Praticamente todos os dias aqui, às 9 horas. Pelo menos mais umas semanas aí. Não, acho que mais a semana que vem. Só na quarta que não vai ter. Amanhã nós temos a segunda live com a Samadhi. E aí a gente vai falar sobre as nossas queridas vacas. E hoje é a nossa segunda live com a Ângela. Na semana passada ela contou pra gente sobre a transição dela pro veganismo. E hoje a gente vai começar falando mais sobre nutrição. Então a gente vai começar com a questão básica, né, que são as proteínas. A gente vai falar sobre isso hoje e a semana que vem a gente vai falar sobre B12, tá? Então ela já tá aqui, já vou chamá-la. Vamos começar. Vamos ver se eu enxergo melhor a Ângela hoje. Aê! Oi! Só não tô te escutando, eu acho. Não tô, eu tô te vendo, mas não tô te escutando. Agora tá fazendo um barulho. Eita! Será que é o fone? Tenta tirar o fone para ver se eu te escuto. Não é o fone? E agora? Como que você sai e entra de novo? Tá fazendo uns barulhos. Opa! Acho que eu te escutei agora. Oi, tá me ouvindo? Ah, agora sim. Oi. Cada dia é uma Boa coisa. noite. Uma hora a gente resolve. Importante a gente não desistir. Com certeza. Bom, então, vamos lá? Vamos, eu tava fazendo uma pequena introdução, né? Avisando que a gente vai começar hoje falar sobre nutrição. Quer dizer, a gente não, né? Eu só vou ficar te. Vou aprender junto com todo mundo. Porque eu percebi com essas lives que eu parei de estudar, né? Então eu preciso me atualizar. Como a questão, a primeira questão, né, que as pessoas apresentam na hora que a gente fala que não come carne ou quando está pensando em não comer carne, é sobre as proteínas, né? Então, por isso que a gente decidiu fazer esse primeiro assunto. Então, pode começar. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigada novamente pela oportunidade, né, por Que estar é isso? trazendo informação, compartilhando com todos. Para começar, eu queria trazer, né, compartilhar uma outra informação com vocês, né, a respeito de nutrição, a respeito da nutrição vegetariana, né, vegana. Uhum. No veganismo, né, o tipo de alimentação que se tem é a vegetariana estrita. Então, quando eu falo vegetariano, no caso, me refiro à alimentação vegetariana estrita, tá? Hoje nós já temos posicionamentos de órgãos, né, como a Academia de Nutrição, né, a Academia Americana de Nutrição, assim como também a da Itália e do Canadá, que eles defendem a alimentação vegetariana como sendo segura, desde que seja adequadamente planejada. E até mesmo ela é indicada para o tratamento e prevenção de doenças crônicas, né? Como, por exemplo, hipercolesterolemia, né? Que é o colesterol elevado, né? Diabetes, hipertensão e por aí vai, tá? Então nós já temos essa Que posição e lindo! a primeira delas, se não me engano, dessas que surgiram, se não me engano, é de 2009, a primeira. Então já faz um bom tempinho que isso já foi defendido.
E aí, Eba. para a gente começar para falar sobre as proteínas, né? O que que são as proteínas? Todo mundo fala, nossa, mas e as proteínas? Todo mundo se preocupa com as proteínas, né? O carboidrato é o vilão, né? A gordura é o vilão e a proteína é o que reina. Não é bem assim, né? Todos eles são importantes, né? Mas a proteína, principalmente, ela tem a função, tá? Ela de estrutura, né? Ela também tem função de regular, né, sistemas endócrinos, tá? Assim como também da estrutura das células, consequentemente da estrutura dos órgãos, tá? Então ela tem essa funcionalidade, tá? Como que ela é formada, essa proteína? Eu estou falando, entrando assim nesses detalhezinhos, porque lá na frente vai ficar mais claro como que é tudo isso. A live é sua, eu só estou aqui para te questionar. Nossa, Fica à pode perguntar, vontade. por favor. Vamos pensar assim. Todo mundo pensa assim, proteínas, proteínas, mas as proteínas, elas têm como que elas são formadas? Vamos pensar num colar de pérolas. Cada bolinha é um aminoácido. A combinação desses aminoácidos forma proteína. Deu para entender? Eu não sei se teria uma forma mais O simples de colar explicar se isso. chama proteína. As bolinhas são os aminoácidos que formam o Isso. colarzinho. Isso. Nosso corpo precisa de diversos tipos de proteínas, tá? Quando nós ingerimos, lógico, tem os alimentos que trazem já algumas proteínas já formadas, tá? Mas os aminoácidos que nós ingerimos também, que consequentemente vêm também da alimentação, né? Porque os alimentos têm aminoácidos, o nosso corpo vai formando proteínas conforme ele precisa. Então, vamos supor, o cabelo é um tipo de proteína, a unha é um tipo de proteína, a pele é um tipo, os nossos órgãos internos é outro tipo, sistemas imunológicos são outros tipos de proteína, né? Então, são diversos tipos, né? E nosso corpo, ele tem a capacidade de formar essas proteínas que ele precisa, então ele vai sintetizando conforme a necessidade, tá? Ok, até ok. Se tiver dúvida, pode me Deixa, interromper. ó, só para ver se eu entendi, tá? Que eu sou Tá, completamente leiga mesmo. ok, vamos Então, lá, pode você mandar. falou que o colar de pérola as pérolas são os aminoácidos e o colar Isso, inteiro é um tipo de proteína. Então é isso, como se o nosso organismo, dependendo da necessidade dele, ele vai juntando as pérolas necessárias para montar o colar de pérolas que é uma do proteína. que é a proteína para cada tipo, para cada lugar do nosso corpo. Vai formando os Isso, colarzinhos. isso, conforme a necessidade dele. Ok? Aí o que acontece? Eu tô com uma colinha aqui para não esquecer do que eu tenho que contar. Aí o que acontece? Na alimentação, não vou dizer tradicional, né? Na alimentação onívora, que é quando se tem um consumo de alimentos de origem animal, a carne, né, alimentos de origem animal em si, no geral, eles são fontes de proteínas, né? Aí existe uma frase que talvez vocês já devem ter ouvido falar, que é o quê? Ah, a carne, né, a proteína de origem animal, ela é completa. Não sei se você já ouviu falar isso. Ou Ah, que já você é não vai. sintetizada, alguma coisa assim. Isso, ou então fala assim, mas você não vai comer carne, tipo, aí a gente fala assim, mas existem fontes de proteínas vegetais, né? E as pessoas começam a questionar, que a gente já conhece isso, né, de praxe, mas aí tem aquela questão que fala, mas ela não é completa em relação à vegetal, né? Qual que é essa diferença, né? Na ingestão da proteína de origem vegetal, a partir que ela é metabolizada, há uma pequena perda em relação à de origem animal. A única diferença é essa. Mas lá na frente, daqui a pouquinho eu vou estar contando como que a gente corrige isso, tá? Aí agora eu vou contar para vocês as proteínas de origem vegetal, tá? E ainda vou falar de alguns mitos que existem. Tem conteúdo para hoje. Ai, que Nas legal. proteínas de origem vegetal, né, é totalmente seguro, é totalmente possível suprir essa demanda, essa necessidade do nosso corpo, até mesmo para os praticantes de atividade física e até mesmo para quem quer fazer o ganho de massa magra, tá? Hum. Então, tipo assim,
É perfeitamente possível. Nas de origem vegetal, o substituto, essas proteínas, né, nós vamos poder adquiri-las através das leguminosas, tá? Que são os grupos dos feijões. E aí são todos os tipos de feijões, grão de bico, todos os tipos de lentilha, ervilha, edamame, que não é tão comum, mas ainda tem, né? Não é fácil, de fácil encontrar por aqui. A soja em si também. O amendoim, ele é uma leguminosa, não é tipo uma oleaginosa ou castanha, como muitos acreditam, Ai, eu não sabia tá? disso. Ai, tô É, adorando aprender mais. as leguminosas, elas são fontes de proteínas vegetais. Elas, o legal delas, o que que é? Elas ainda têm fibras, têm micronutrientes e substâncias que elas têm, vamos dizer assim, são fitoquímicos, que eles têm função fitoprotetoras. Ou seja, são substâncias que auxiliam na proteção, digamos assim, né? Auxiliam a fortalecer o nosso sistema imunológico. Né? E aí vamos colocar assim como um exemplo mais fácil, né? Função de antioxidante. Né? Então eles acabam tendo função de proteção. Eles trazem essa vantagem, né, também. Né? E no caso seria vamos dizer assim, todos os alimentos de origem vegetal, eles acabam tendo essa função. Tá? E aí, voltando, né, tipo, as leguminosas, além, no caso é quando eu falei, tipo, do amendoim e da soja, todas as leguminosas, elas são baixas em gorduras, né? Apenas a gente tem que tomar cuidado um pouco é com o amendoim, né? Que aí, no caso, ele tem um pouco mais de gordura, então, por mais que ele seja fonte de proteína, acaba tendo, acho que um pouquinho a mais de concentração de gordura. Então, a gente precisa tomar só um cuidado com a ingestão dele, né? Porque senão acaba também disparando aí o valor calórico, né? Tipo, é preferível escolher outros para ter um consumo maior do que o amendoim. A soja também em relação às outras, né, os outros feijões, né, no geral. Né? Quando eu falo feijões, seria o grupo todo das leguminosas, tá? Tá. Então a soja também ela tem um pouquinho a mais de gordura, né, quase ali perto igual o amendoim, tá? Nossa, Não também não tanto, sabia mas disso. também Ai, tem. tô me sentindo muito mais inteligente já. E aí o que acontece? As leguminosas, elas também têm aminoácidos. Lembra que eu falei lá atrás dos aminoácidos, né? Uhum. E aí o que acontece? Lembra que eu falei que acaba tendo tipo uma pequena perda na hora da metabolização, né? A gente ingere e tal, a hora que está lá fazendo o processo de digestão, da metabolizando, acaba tendo uma pequena perda, né, de 10 a 20%, né? Por isso que considero que não é uma proteína completa. Mas o que acontece? Quando você ingere, ela também tem aminoácidos. E aí, fazendo a combinação adequada das refeições, né, das combinações dos alimentos, a gente consegue ter uma proteína completa. E aí, para fazer essa combinação, quem que entra junto são os cereais, que seriam quem? Todos os tipos de arroz, pães, quinoa, milho, o trigo também acaba sendo cereal, né? Então a gente tem uma vasta assim, opções, né? Quando entra quinoa, tem quinoa vermelha, quinoa branca, né? O arroz, tem o arroz integral, até mesmo o arroz branco também considera, todos os tipos, né? O arroz negro, às vezes tem aqueles arroz que é tudo colorido, né? Então todos os cereais, eles possuem aminoácidos, né? E aí quando você casa uma leguminosa com um cereal, além de você estar ingerindo a proteína da leguminosa, desculpa, o aminoácido que você vai estar ingerindo vai casar junto com o aminoácido do cereal. Então, tem o aminoácido da leguminosa e tem o aminoácido do cereal. Então, consequentemente, o corpo ele vai sintetizar a demanda que ele precisa das outras proteínas, a partir da formação. Aí a gente volta lá no início, quando eu falei da formação do colar de pérolas. Então, através desses dois alimentos, ele vai sintetizar as outras proteínas que ele precisa. Consequentemente, nós aí temos uma ingestão de proteína adequada. Fiz mais uma. Tô até rindo aqui sozinha. Fiz mais uma associação. Do Assim, que?
o negócio do arroz e do feijão, né? Porque você está falando da proteína completa. Então quer dizer que o arroz e o feijão são almas gêmeas, que são um casal que se completa. Olha só, eu tô fazendo analogia. Não, mas assim, tanto é que, tipo, no Brasil é cultural o consumo do É. arroz e feijão, né? Tipo, tanto é que tem a questão cultural do consumo da carne, ainda existe isso, né? Eu como profissional, né? Tipo, hoje eu vejo de outra forma, é preciso se respeitar isso, né? Independente do entendimento. Mas, assim, infelizmente ainda se tem uma cultura que se você não tem a carne, você não tem a proteína. Não, você tem o arroz e feijão, né? Por E isso hoje em que, dia por isso que nas lives que eu tô fazendo com a Cleila, que a gente está falando da comida em si, né, das receitas, eu falo que a gente vai estar substituindo, entre aspas, né? Porque o arroz e feijão, a carne não precisa ser substituída. Na minha cabeça, assim, não precisa ser substituída nutricionalmente. A gente só faz as receitinhas parecidas para a gente substituir na nossa cabeça, mas nutricionalmente não há necessidade. sim, é aquilo que eu falo assim, né? É preciso tomar um pouco assim de cuidado, porque entra numa outra questão que eu não lembro se a gente chegou a comentar. O que acontece? As pessoas, eu até lembro assim de uma professora que eu tive, né, na minha faculdade, né? Que ela falava assim, gente, eu espero no mínimo que se vocês forem querer ser vegetarianos, que vocês gostem de vegetais. É o mínimo. Por favor, né? Ou aprendam a gostar, né? Por gentileza. Sim. E hoje eu falo assim, gente, eu falei, se a pessoa não gosta, mas ela já tem a vontade, calma que é totalmente possível. Só que acontece, muitas pessoas hoje que estão começando a aderir a esse tipo de alimentação, com o boom que deu, né, tipo, no mercado, com a demanda que tem aumentado, muitas marcas começaram a precisar a se adaptar, né, para atender esse público, porque ele vem crescendo cada vez mais. Só que aquilo que eu falo assim, não vou dizer más escolhas alimentares, mas assim, escolhas alimentares não adequadas, né, que não favorecem a nossa saúde, em qualquer tipo de alimentação você vai ter, tá? Então, assim, hoje em dia, com tanto de alimentos que estão, de produtos, né, que estão surgindo, né, industrializados, ultraprocessados, né, no caso, eles são tão, assim, nutricionalmente falando, pobres em nutrientes, tanto como qualquer outro alimento industrializado, ultraprocessado, de origem, que tenha algum ingrediente de origem animal. Deu para entender? E Sim. aí um exemplo para ficar assim um pouco mais claro, não estou dizendo que não que não pode consumir, não, pode consumir, mas tenta evitar ou moderar e tentar controlar isso, porque acontece, todos os alimentos que são ultraprocessados, né? E aí para ter uma noção, tipo assim, pensa assim, tipo hambúrgueres prontos, pratos prontos, lasanha pronta, assim, eles acabam tendo até mesmo os doces, uma maior concentração de gorduras, açúcares, né? Sal. E isso são Tem umas coisas sal também, muito sódio, salgadas que eu não consigo nem sim. comer, nem experimentar. E às vezes as pessoas assim não têm o hábito de comer vegetais, querem migrar para uma alimentação livre de carnes, começam a fazer o uso desses produtos e acaba gerando um outro problema, porque começa assim, começa a ganhar peso. Aí fala assim, nossa, mas eu parei de comer carne, por que que eu tô, tipo, com colesterol alto? Por que que eu tô com triglicérides alto, né? Porque não fez as substituições adequadas, né? Acabou indo por esse caminho, porque acaba sendo mais fácil. Mas assim, o caminho do vegetarianismo, do veganismo, são os vegetais, alimentos de fontes vegetais, in natura. Né? Tipo, gente, é sacolão, é feira, é cerealistinha, De né? preferência, ainda, se possível, orgânico, né? Não De transgênico. preferência. De preferência, não transgênico também, com certeza. Então tem esse pequeno detalhe, tá? Uhum. E aí, como eu estava falando, para ficar um pouquinho mais claro, um exemplo, né? Tem o iogurte. Vamos pegar o iogurte tradicional, que é o quê? É para ser o quê? Leite e bacilos, que é o fermento lácteo.
São só esses dois ingredientes. Lógico, tem outros no mercado, mas estou falando desse que é o mais recomendado, assim, por ser só apenas dois ingredientes. Aí a pessoa tem a memória, tem o paladar, a memória do paladar, a memória que lembra, nossa, eu comia, sei lá, iogurte com granola, com fruta, não sei o quê, vou pegar o vegano que tem lá. Quando você vai olhar na lista de ingredientes, tem muito mais ingrediente, muito mais. Açúcares disfarçados com outros nomes. E aí vai ter, tipo, amido, e vai ter goma, você vai ver, tipo assim, às vezes, tipo, a bebida vegetal tá lá no último dos ingredientes, né? Eu não sei se vocês sabem. Ixi, travou pra mim. Agora eu não sei se foi eu ou foi ela, gente. Oi, Tudy. Foi eu que travei ou você? Não sei, pra mim tava normal e agora tipo, mudou tudo de repente. Pra mim travou. Falei, será que o gato derrubou o modem? Eu fui aqui abrir a porta e falei, será que meu gato derrubou o modem? Que eu tô tentando não fazer. Porque normalmente eu deixo eles presos aqui no escritório e faço lá a live no sofá do lado do modem. Aí hoje Aham. eu tô experimentando fazer no escritório e eles estão presos lá. Eu falei, só faltava ele me derrubar o modem e eu que caí Ai, meu aqui. Deus. Me contem onde que foi que parou, E então. agora? Olha, Até onde você ouviu. eu escutei mais até a parte que você falou que o leite vegetal é lá por último. Tá, então vamos voltar nessa parte que eu estava dando o exemplo dos dois tipos de iogurtes, né? Do Dos vegetal e de origem iogurtes. animal. Esse. Então vamos supor, vou voltar do início, tá? Nós temos o iogurte, o de origem animal, que é apenas leite e bacilo, que é o fermento lácteo, dois ingredientes. Nós temos no mercado outras opções, mas o que é recomendado é que se faça o consumo desse, né? Porque os outros acabam tendo adição de amido, às vezes até mesmo é, essências, coisas assim, né? E aí, né, a pessoa tem a memória. Ai, gente, ela travou de novo? Ou fui eu? Foi ela que caiu? Gente, o iogurte não quer que a gente fale dele. Só pode ser isso. Vamos ver se ela volta. Ai, eu tava aprendendo tanto. Vamos ver se a Angela volta. Voltou? Oi, Ângela, o iogurte não quer que a gente fale dele, porque caiu de novo na hora que estava explicando. bem isso. Olha, eu vim aqui, troquei de lugar, vim para um outro lugar, vamos ver se funciona. Não sei se é aqui, vamos ver o que está acontecendo. Você vai ter que ficar do lado do modem, igual eu faço. Então, eu tinha colocado uma extensão, mas acho que não deu certo. Vou tentar aqui. Se de repente minha cachorra aparecer aqui, vocês não liguem. Não tem problema. Então vamos lá, vamos ver se dá certo. Do que eu estava falando do iogurte, né? Que aí as pessoas querem buscar uma opção, né? Que hoje em dia tem iogurte, né? Vegano, né? E o que acaba acontecendo? Ele acaba tendo muito mais ingredientes. Até aí, tudo bem, ok, né? Querer consumir uma vez ou outra não tem problema. A questão é quando passa a ser frequente, porque o que acontece?
para ele se parecer, né, até mesmo na textura, né, não vou dizer nem no paladar, mas na textura, com o do iogurte de origem animal, acaba se utilizando muito mais ingredientes, né? E às vezes, tipo assim, a bebida vegetal, né, quando tem, ela acaba às vezes não estando logo de início como um dos principais ingredientes, né? E aí, para fazer apenas uma explicaçãozinha, o que acontece? Quando tem a lista de ingredientes, né, nos produtos que a gente compra, não sei se vocês já ouviram falar, mas o primeiro ingrediente dessa lista, e assim subsequente, é o que tem maior concentração, tá? Sim, Então, já assim, ouvi falar. primeiro pela grande quantidade, né, de ingredientes que passa a ter, e segundo, porque às vezes os primeiros ingredientes, você já vê que ali, às vezes, tipo, a bebida vegetal, que às vezes, tipo, é uma castanha, ou até mesmo a soja, né, que acaba sendo uma fonte de proteína, às vezes já está ali já como o terceiro ou quarto lugar, né, senão às vezes até mais, dependendo do qual produto que você acaba tendo ali à disposição naquele instante, né. Então também tem que ter esse cuidado, né, por isso que eu falo, né, eu falo que o mercado mesmo, né, do vegetariano, do vegano, é no sacolão e é na feira e no cerealistinha, né? Sim. E aí, né, do que eu estava falando também, sobre as proteínas, o que acaba acontecendo? Muitas pessoas, quando migram, né, fazem a transição, começam a ter muitos desconfortos intestinais, né? Como estufamento abdominal, aí, consequentemente, pelos gases e tudo mais. O que acontece? Isso é devido por conta que aumenta um pouco o consumo, né, das leguminosas e, consequentemente, às vezes, a falta de informação em fazer o pré-preparo desses feijões, né? Que isso é extremamente importante. Por quê? Além da questão de facilitar o cozimento, é feita também nesse processo que é o remolho, né, que a gente chama, que é o quê? Você pegar o feijão, a leguminosa, deixar de molho na água. Esse remolho, ele pode variar de 8, 12, 24, 36 até 48 horas. E aí, para cada pessoa, a pessoa vai acabar buscando, né, ela vai encontrando um tempo que ela fala, nossa, esse tempo que eu deixo, sei lá, de 12 horas é suficiente para mim, eu não tenho desconforto. Tem pessoas que elas são muito sensíveis e elas acabam deixando até mesmo, às vezes, 36 horas, 48 horas, né? E aí, durante todo esse período do remolho, é interessante que seja feito a troca dessa água, tá? Então, vamos supor, se deixar de o remolho por 12 horas, é interessante que seja feito aí essa troca de água aí pelo menos umas 4 vezes, tá? Então, descarta a água e completa novamente com uma água limpa, tá? Esse processo, ele reduz substâncias que elas acabam inibindo a absorção inibindo não, mas digamos assim, reduzindo a absorção de ferro, de magnésio, zinco, né, desses micronutrientes, tá? E também acaba reduzindo esses fatores que acabam causando a questão do estufamento, desconforto intestinal, né, e dos gases, né? Para algumas pessoas que são muito sensíveis, além do remolho, às vezes acabam fazendo o processo térmico, tá? E que é esse processo térmico? Após o período do remolho, a pessoa ferve essa leguminosa, não coloca para cozinhar ainda na panela de pressão, não. Deixa a panela destampada e vai ferver aí por aproximadamente uns 10 minutinhos. Acho que talvez você já deve ter visto. Quando você põe ali para cozinhar, começa a subir uma espuminha, ou até mesmo É, quando está ali no remolho. Parece aquela espuminha que forma em si uma espuminha branca. sim. Essa espuminha é a substância que causa os gases, o estufamento, tá? Então, quando você faz esse processo térmico, essa espuminha vai subir, aí você, depois de uns 10 minutinhos, você descarta essa água, passa bem brevemente assim na água corrente, e aí, para quiser agilizar, já deixa uma água fervida do ladinho, põe essa água limpa e aí você pode colocar para fazer o cozimento normal. A vantagem disso é que acelera
o cozimento, o processo de remolho acelera o cozimento da leguminosa. Então, o que você levaria aí aproximadamente 1 hora para fazer o cozimento, sem o remolho, com esse processo, em 15, 20 minutinhos, você tem aí a leguminosa cozida já, né? Isso é excelente hoje em dia com o preço que tá o gás, né? É verdade. A Cleila até mostrou. Foi a primeira coisa que ela mostrou, até ela fez, né? Ela deixou de molho, mostrou e depois fervendo, porque é o que você falou. É o primeiro incômodo que a gente sente, né? De Sim. comer mais grãos. E Sim. aí, a parte que eu não sabia era essa de ferver antes de Ah, pôr de fazer para cozinhar, para acabar o de sair processo toda a térmico. espuma. Então, Sim. Na verdade, para algumas, esse processo térmico é mais recomendado porque tem pessoas que são muito sensíveis, né? Então, às vezes, se o remolho não é o suficiente, a gente recomenda fazer o processo térmico, que aí muitos acabam tendo uma melhora bem significativa, né? E aí, para essas fontes de proteínas, né? Os preparos são de mil e umas formas, desde tipo o famoso feijão com caldo, né? Até mesmo, tipo, às vezes preparar como saladas, né? Pastinhas, todas as formas acabam sendo válidas, tá? Não tem, às vezes as pessoas têm dúvida, tipo, achando que pode reduzir no processo de preparo, cozimento, né? Ou por ser uma pastinha, diminuir a concentração de proteínas, não tem uma perda significativa desse nutriente, tá? Que mais? Tem dúvidas? a gente sabe que essa questão dos grãos, né? Só que tem proteína em tudo, na verdade. Né? Depois a gente vai descobrindo que proteína tem em todos os alimentos. Né? É que a concentração é maior. A Cleila manda parabéns ao Lão. Obrigada. Tem uma concentração maior. Então, saindo das. A gente precisa, né? Não tirando a importância da gente se alimentar diariamente, né? Com grãos. Uhum. É, quais são os alimentos, tirando esses grãos, que tem mais proteína? Indo numa escala de cima para baixo, assim. Tá. As oleaginosas, elas vão ter proteínas, tá? E depois, na sequência, tem os vegetais de cores de verde escuros, né? Como o brócolis, aí tem o ramoso, tem o ninja, né? A couve até mesmo, a mais escura. Eles acabam tendo proteínas. Mas assim, em uma alimentação, né, em um prato vegano, né, vegetariano estrito, se faz a necessidade essencial da presença da leguminosa, tá? Os vegetais verdes escuros, as oleaginosas, elas entram como complementares, Complemento. tá? Uhum. Só que aí eu vou deixar um alerta, um adendo para essas oleaginosas, porque antes delas terem proteínas, elas têm uma grande concentração de gorduras, tá? Por mais que sejam gorduras boas, né, que auxiliam até mesmo, elas têm essas gorduras auxiliam na redução até mesmo de colesterol, tá? Elas, até mesmo como antioxidante também, ainda assim é gordura. Então é muito Sim. importante aí ter o cuidado, né, no consumo delas, né, um consumo moderado, para não acabar influenciando, não apenas só na questão do peso, né, até mesmo às vezes em distúrbio endócrino mesmo, né, acaba acontecendo alguma desregulação, tá? Seriam praticamente esses alimentos mesmo, tá? É como você falou, todo alimento, até mesmo os cereais, eles têm também proteínas, né? Mas assim, tipo, eles entram como complementares Complemento. todos. Tá. Isso, tá? Até a quinoa, né?
que mais que eu vi? Sementes. Semente de Sim, abóbora, eu vi que tem bastante proteína também. semente de abóbora, semente de girassol, que elas entram como oleaginosas, mesmo assim. Ah, elas vão no mesmo conjunto das castanhas. Sim, ó, semente de Ah, tá. chia, semente de linhaça, semente de abóbora, semente de girassol. Essas sementes, elas também são oleaginosas. Oleaginosa. Entendi. Ó, tá vendo? Não sabia. Eu achei que sementes era uma coisa O e gergelim as também, castanhas eram outra coisa. porque é menorzinho, a gente acha que está excluído, né? É. Mas se você for pensar, a castanha de caju é a semente do caju, não é? É o que dizem, né? Na verdade, ele é o raminho, né, em cima, né? É melhor Ele é eu o ficar raminho. quieta para eu não passar Quando você vergonha. pega Quando você pega a fruta, né, tem aquele cabinho em cima verde, né? Ali é que é a castanha de caju. É que ela passa por um processo, Ah. né, até ter a castanha. Tanto é que consumir a castanha de caju in natura, sem passar pela torra, Hum. na verdade não é nem torra, né? Algumas são fritas, né? Hum. Ela in natura, ela é tóxica, Nossa, acho que a a gente vai ter castanha que de fazer caju. mais live do que eu imaginava, viu? Porque é muita informação que a gente acaba É, não tendo acesso, né? sim. E aí, né, para ter um direcionamento, né, para quem quer começar ou quer tentar dar né, uma revisada aí em como tá as refeições, né, como que a gente monta, né, um prato vegetariano estrito, vegano, né? Então vamos imaginar assim, vamos imaginar um prato de refeição, tá? E aí esse prato a gente vai dividir ele ao meio. Metade desse prato ele vai ser composto por vegetais, né, folhas e legumes. Pode ser crus ou cozidos, tá? A outra metade a gente vai dividir ao meio nós vamos ter um quarto de cada lado. Esse primeiro um quarto vai ser composto por leguminosa, independente da forma de preparo. Pode ser em caldo, pode ser, tipo, às vezes só os grãos como salada, pode ser um hambúrguer, né? Pode ser bolinhos, tá? Não importa. E o outro, um quarto, a gente vai compor ele de cereais. Também a forma de preparo é indiferente também, tá? Desses cereais. Pode ser o arroz tradicional, pode ser arroz com milho, né? Pode ser a quinoa, pode ser o panço. É independente também, tá? Essa divisão, eu falo assim que a melhor forma é fazer essa divisão para entender quais são os grupos, né? O que precisa, né? Então todo mundo quando for Fica montar o mais prato, prático, né? fica mais prático. Pode, às vezes, tem gente que faz, às vezes, eu costumo, às vezes, falar para os meus pacientes, fazer um mix, às vezes, de sementes, aí põe semente de chia, gergelim, abóbora, porque eles também vão trazer fontes de ômega, né, que são as gorduras boas, né, tem o ômega 6, ômega 3, que eles entram também como antioxidantes, e salpicar aí um pouquinho por cima da salada, por cima do prato, e junto também, ou talvez se não quiser fazer essas pequenas sementes oleaginosas, pode colocar aí uma ou duas castanhas, tá? Não tem problema também, pode fazer essa troca. E junto com essa refeição, fazer o consumo de uma fruta cítrica, que seja fonte de vitamina C. Então pode ser um limão, uma laranja, uma tangerina, uma goiaba, uma rodela de abacaxi, e aí conforme for, tá? Porque o que acontece? E aí isso depois a gente vai estar relembrando numa próxima live, que é o que? A vitamina C, ela auxilia na absorção do ferro, Sim. tá? Então tem isso também. Tem alguma dúvida? Eu vou falando, vou falando. Deixa eu ver se eu entendi Se tudo. alguém tem alguma dúvida também, É, pode perguntar. tirando o que você falou, que as leguminosas estão em primeiro, e as sementes, as
Oleaginosas. Oleaginosas, que são as sementes e Isso. as castanhas, estão em seguida para complementar a porção, né, de proteína diária que a gente precisa. Tem mais algum. E os vegetais escuros, né? Não sei se eu falei. Isso. Verde escuro. Abaixo disso tem mais alguma coisa que tem bastante proteína? Porque assim, tudo tem Não, proteína, mas às vezes a gente fica confuso de que mais o que tem é mais além assim, disso? tá. É assim, os principais substitutos são as leguminosas. Aí é importante ressaltar a importância do consumo em conjunto do cereal com a leguminosa. Isso é de praxe para fazer parte do prato de uma pessoa que quer seguir uma alimentação vegana, vegetariana estrita, isso é de praxe. O que vai variar são as formas de preparo. Os vegetais verdes escuros, né, e até mesmo as oleaginosas, elas entram como complementares, não sendo necessárias, não sendo assim necessário, né, essencial, a presença da oleaginosa, das castanhas, na refeição, tá? Se faz sim, de preferência que tenha assim um vegetal verde escuro, tá? Mas aí mais por questões de micronutrientes, tá? Assim Tá. como também a fruta, fonte de vitamina C, a fruta cítrica, né? Por conta da absorção do ferro. Essa ideia de que todos os alimentos têm proteínas não é bem assim, né? Tem muitos alimentos que é praticamente zero, né? E praticamente nem tem, né? Então, tipo assim, vamos supor, as verduras claras, né? Então, vamos pegar um exemplo, a alface, ela não vai ter, praticamente, eu falo assim, não vai ter porque é praticamente zero, Não, né? Não não tem considera. nada, né? Não tem nem quase caloria, só tem água. Sim. Tanto é que se a gente for observar, os suplementos que tem, né, hoje em dia, os suplementos proteicos, né, veganos, né, de fontes vegetais, eles são à base de leguminosas ou de cereais, É né, que verdade. tem o de arroz, tem o de ervilha, porque a ervilha tem maior concentração, o grão de bico ele também ele vai ter um pouco mais de concentração em relação às outras, aos feijões, à lentilha, né? Então, até mesmo os suplementos, a fontes dele é das leguminosas, tá? Que nem Tá. aí um mito, né, que eu ia falar, por exemplo, né? Muita gente acredita, né, que o cogumelo tem proteína, né? Quanto que seria necessário comer, né, de shimeji e dos tipos de cogumelo, Shiitake, ai, adoro. shiitake, são deliciosos. Muitos acreditam que é necessário fazer o consumo deles para ser fonte de proteína. E eu falo, gente, eu quando não sabia, lá antes da minha formação, eu acreditava isso também. E Ai, detalhe, meu Deus. uma nutricionista me falou isso na época que eu tinha que comer para substituir. Gente, deixa eu ver se eu entendi. Os cogumelos são tipo o palmito. É meio gostosinho, meio sem gosto, É, mas é só para dar uma textura, para dar sim. uma Textura, variada no sabor, cardápio. é. Ele vai ter alguns micronutrientes, mas ainda assim ele não tem quantidades significativas, né? Proteínas, assim, eu falo, gente, até esses dias eu vi uma nutricionista que ela estava falando, ela falou, quanto tem que comer de cogumelo? Gente, é imensa a Tem que quantidade ser para conseguir maldes. um pouquinho de proteína. Então isso é um mito, o porquê surgiu eu não sei te dizer também. Olha, tá sendo reveladora essa live, porque assim, eu achei que eu sabia alguma coisa, né? Mas eu tô vendo que é bem pouco que eu sei. Porque na minha época, lá muitos anos atrás, eu aprendi isso também, eu aprendi a comer cogumelo por causa do veganismo, né? Então, é bom saber. Então, conte mais dos mitos. Tem a questão do cogumelo, né? Essa também de acharem, né, que todos os alimentos têm proteína, tem muitos alimentos que praticamente é zero de proteína. É que eu ouvi Ah, falar já assim, até a batata tem proteína. sim, mas é que a quantidade é muito É pouca, muito. Não. é
não vou dizer insignificante, né? Porque eu falo que às vezes um pouquinho de cada, às vezes você acaba atingindo. Mas ele não é referência, Tá. entendeu? Vamos supor assim, se eu tenho um paciente, quando eu vou fazer o cálculo, né, do cardápio não, do plano alimentar dele, né, qual é a principal fonte de proteína, né? As leguminosas, a combinação com os cereais, porque eu vou ter dos aminoácidos essa combinação. Os cereais vai ter um pouquinho de proteínas também, mas para bater essa necessidade são as leguminosas. Não tem outra alternativa. Algumas pessoas, pela dificuldade, às vezes, de ingerir, ou pelo paladar, ou até às vezes pela quantidade, por conta da rotina e tudo mais que a pessoa tem, aí a gente acaba entrando com a suplementação, né? Que aí são as proteínas vegetais, né? Em pó. Em pó. A gente acaba utilizando. E aí, como que fica a questão da quantidade? Você falou da questão de montar o prato, né? Tá. Então, isso a gente teria que comer no almoço e na janta, ou só uma porção das almas gêmeas, que é a leguminosa e o cereal? Não, Só nas uma duas namoradinha refeições. deles em uma refeição é o suficiente para a gente consumir a quantidade ideal de proteínas no dia? Tá. Cada indivíduo, assim, existe uma recomendação de ingestão e essa quantidade é conforme o quilo-peso da pessoa, tá? E aí também tem algumas, dependendo se a pessoa tem alguma patologia, essa ingestão de proteína varia também, Tá. tá? Mas assim, basicamente é almoço e janta, né? No café da manhã também, por isso que muitas vezes, em muitas, assim, quando as pessoas me procuram, eu falo, gente, vamos tentar incluir também uma fonte de proteína, né? Às vezes as pessoas acabam utilizando a bebida vegetal, só que o cuidado com a bebida vegetal é o quê? Né? Não é todo mundo que faz o consumo da bebida vegetal de soja, né? Ou muitos chamam o leite de soja, né? Se for a de soja, aí você tem uma fonte de proteína. Se for a de castanhas, tem que tomar cuidado, porque a quantidade de proteína às vezes acaba sendo menor em relação à quantidade de gorduras. Ok? Deu pra... E Deu. aí, pode falar. Não, é que eu tô repensando aqui a minha dieta, porque, claro, a gente sempre quer se alimentar melhor, né? Sim, sim. Então, teve um tempo aí que eu fiquei fazendo grão-melete toda hora para eu não ficar só comendo, porque eu adoro pão e adoro tapioca, né? Então, para mim, eu não pulo o café da manhã, Ângela. Se eu acordo 2 horas da tarde, eu vou tomar café da manhã 2 horas da tarde. E aí o grão-melete, aí eu enjoei, né? Porque eu falei, eu vou colocar o grão-melete para eu ter uma fonte de proteína logo de manhã, né? Tal, que tô querendo fazer exercício, tal. Uhum. Mas aí eu acabo comendo o pão. Tudo bem, eu tento comprar sempre o integral, com grãos e os browns, mas não deixa de ser pão. E a tapioca. E aí eu me iludo, vamos dizer assim, colocando gergelim. Porque eu enjoei do leite de soja, né? Aliás, de todos os leites de soja industrializado. Então, ou eu uso agora o de coco em pó, ou eu bato uma castanha de caju mesmo, né? Quando você falou castanha de caju, é o que eu tô tomando esses dias, né? Então, me conta como que é o melhor café da manhã, então, pra gente. A bebida vegetal aí vai de acordo com o paladar de cada um, né? Hoje em dia tem essas opções, né? A base da castanha, até mesmo para quem prepara em casa, às vezes o de amêndoa, né? O de amêndoa ele é excelente, né? Só que aí não sei se vocês sabem, eu fui descobrir isso faz pouco tempo. Cada A vez amêndoa para nascer
A amêndoa, para ela ter, é preciso fazer a polinização das flores. E para essa polinização ser feita, são necessárias abelhas. Abelhas escravas. Isso. E aí, para acontecer, os produtores de amêndoas, né, eles têm contatos com apicultores, que eles pegam as abelhas que eles mantêm em caixas, levam aos locais e aí soltam as abelhas. Ai, gente, cada hora a gente descobre uma coisa, Ângela. A gente não vai conseguir ser 100% vegano nunca mesmo. Isso quase, É isso quase ninguém impossível. sabe. É E a gente vai ter uma impossível. dó de abelha. Gente, eu tenho muito dó de abelha. Ai, eu adoro amêndoa. Nossa, adoro. Eu Sim. compro aquela Mas, defumadinha. Aí eu dou sempre uma petiscadinha em algumas, todo dia, como umas castanhinhas. Mas, voltando pro café da manhã, vamos ver se a sim, gente consegue um no café café da da manhã melhor. manhã, o que que é recomendado? Sempre ter uma fonte também de proteína. Tem uma fonte de gordura, uma fonte de carboidrato. Então, vamos supor, se você opta por uma bebida vegetal à base de castanhas, você está tendo uma fonte de gordura, tá? Uma fonte de proteína pode ser, às vezes, um tofu, um grão-melete, tá? Pode ser ser feito pastinhas para acompanhar o pão, que também é uma boa fonte de proteína Ai, hummus, eu fiz também, hummus. Mas eu né? acabo não comendo de manhã. Tá, De vai. manhã, como para entrar uma fonte de proteína, seriam essas pastinhas à base de leguminosas, que aí dá para variar, tem de ervilha, tem de grão de bico, até mesmo de semente de girassol, né? Acaba tendo também a gordura nesse caso, mas também tem a proteína, né? Quem faz o consumo de uma bebida vegetal, no caso a de soja, acaba tendo já também a fonte de proteína, tá? Então você fala assim, como que seria o ideal? Tem miles e umas formas de fazer combinações. Então, vamos supor assim, se eu tomo um leite de soja, eu já tenho a proteína. Eu tenho um pão que é um carboidrato, e aí pode usar uma Uma margarina, manteiga tudo de bom. também, entendeu? Pode azeite também, né, para acompanhar, e uma fruta, sempre é importante fazer esse acompanhamento, tá? Se a pessoa opta por um leite, uma bebida vegetal à base de castanha, né? Aí é interessante que, aí se for a tapioca, o pão, o que for que a pessoa escolher, o que for acompanhar, que seja a base, uma fonte de proteína aí entre as pastinhas, tá? Tá. Esse aí também é a fruta para estar acompanhando. É que nem eu falei, tem diversas formas de fazer essas combinações, né? Mas Tipo, só tem de você diversas. falando algumas ideias, né, a gente vai Sim, sim, né? pensando Vai em estar todo como mundo revisando. melhorar. É. E me fala sobre o gergelim, porque a única coisa que eu fiquei sabendo é que é rico em cálcio, né? Isso. Só, O mas o máximo que o que ele tem mais é cálcio. Sim, o gergelim, a principal característica dele é a fonte de cálcio, que aí para nós, né, veganos, vegetarianos estritos, ele acaba sendo, né, a fonte, porque quem consome a bebida vegetal industrializada, não todas, mas a maioria, elas já vêm fortificadas com cálcio, tá? Então, quando compra, olha lá, sempre tem um simbolinho falando, né, que tem adição ou fortificado com cálcio, né? A maioria tem. Mas o gergelim é interessante porque, além dele ser fonte de cálcio, a biodisponibilidade dele é muito grande, O que né? quer O dizer que que isso? significa Tecla isso? SAP. O que significa que, por mais, independente não, vamos dizer assim, quando você ingere, a quantidade de cálcio dele é tão alta que o nosso organismo ele acaba absorvendo praticamente o tanto que é necessário. Não sei se deu para entender mais ou menos. Bem, então eu acho que a única coisa que eu não estou pecando é no cálcio. Então, me Um fala. exemplo. Oi, pode falar. Desculpa, não, acaba de falar porque eu já quero mudar para outro alimento. Um exemplo, né, que eu costumo falar, né, ensinar para os meus pacientes. Pega o gergelim, pode ser o preto ou o branco, de preferência ele tem que ser cru com a casca, né, quando for comprar. E aí pega ele e bate.
bate ele até virar um pozinho, ele vira uma farinha, né? Uma farinha. Aí você vai pegar essa farinha e você vai guardar num potinho, esse potinho de preferência que seja escuro, qualquer coisa você põe um alumínio em volta, ou se não tiver um recipiente escuro, e guarda na geladeira, tá? A importância de guardar na geladeira, porque senão, às vezes, ainda mais agora que está chegando o calor, ele acaba rancificando, né? Ficando com aquele gostinho e acaba também prejudicando as propriedades dele, tá? Quando vai fazer as refeições, coloca, você pode acrescentar 1 ou 2 colheres de sopa, até mesmo nas refeições principais. E aí que entra, aí que você vai entender aquela questão que eu falei da biodisponibilidade. O ferro, ele reduz a absorção do cálcio. Nas refeições principais, nós acabamos tendo uma maior concentração de ferro. Então, olha só que engraçado. Você ingere a fruta, fonte de vitamina C, para aumentar a absorção do ferro, e esse ferro que é absorvido, ele acaba reduzindo a absorção do cálcio. Porém, lembra que eu falei que o gergelim, ele tem uma biodisponibilidade maior em relação aos outros alimentos, né? A biodisponibilidade maior do cálcio? O que acontece? Por ter essa biodisponibilidade maior, ou seja, a absorção dele é feita, né, porque ele tem uma maior disponibilidade quando ingerido, né? Então ele fica ali mais à disposição, né, para me absorvam, né, o organismo. Tô facinho. Isso. O ferro não acaba interferindo. Por mais que ele tenha esse papel de reduzir a absorção do cálcio, como esse cálcio do gergelim ele é mais disponível para o organismo, não acaba afetando esse encontro do ferro com o cálcio. E tem diferença da quantidade de cálcio, dependendo se o gergelim é branco, preto? Não, Não? não Tá. interfere. Porque eu estou experimentando o preto porque eu vi em algum lugar que tinha mais cálcio. Mas a gente nunca Nossa, sabe, né? O que que. não é significativo. Eu Tá. costumo dizer assim, a alimentação, né, nós temos uma rica variedade de alimentos, né? Eu tenho um paciente que era amigas minhas que eram brasileiras e estão morando lá nos Estados Unidos. E às vezes eu faço alguma referência, tem não sei o quê, tem não sei o que lá. Ângela, não tem gosto de nada, não é a mesma coisa. Ai, Ângela, queria um exemplo, queria comer melancia, mas não tem gosto de melancia, Não sabe? tem mesmo. É outro gosto. Sabe? Aqui a gente já começa a perceber algumas diferenças em alguns alimentos, né? Eu lembro assim da minha infância, né? Para hoje tem alimentos que não têm mais o mesmo gosto, né? E aí está associada a questão de produção, né? Mas nós ainda temos uma rica variedade de alimentos, né? E o que nós, né, profissionais, né, os nutricionistas, a gente recomenda que se faça o consumo dessa variabilidade de alimentos. Isso não pode ser feita no dia a dia, né? Porque às vezes a pessoa mora sozinha, ou moram só 2 pessoas, não dá para ficar comprando um monte de coisa para ficar estocada, acaba estragando. Tenta variar no decorrer das semanas, né? Então, vai fazer o sacolão, vai fazer a compra na feira. Uma semana compra uma coisa, outra semana compra a outra, né? Uma semana come laranja, outra semana come goiaba. Tenta variar dessa forma, né? Então, quando fala assim, o que tem maior concentração, né? A diferença, às vezes, é tão pouca, mas em questão de variabilidade, porque assim, às vezes um vai ter mais concentração disso, outro vai ter menor concentração disso, mas a variabilidade dos alimentos, né, faz com que a gente acabe absorvendo um pouquinho de cada, né, e não entre até mesmo naquela monotonia alimentar, que às vezes a gente acaba recorrendo para alimentos mais palatáveis, né, que aí entra aqueles mais ricos em gordura, né, mais ricos em açúcar, né? E também aí entra também a questão de preparo, a gente tem uma maior variedade e tudo mais, né? É A aquela gente. história do prato colorido, né? É. Acho que a gente deu um spoiler das próximas lives, né? Mas tudo bem. Desculpa. Assunto. Não, eu que fui falar do cálcio, né? Não, mas não tem problema. Assunto não vai faltar. E o coco? Tem muita gente que fala que o coco é assim, abaixo do leite materno, é um alimento mais completo, isso e aquilo. O que significa isso? É verdade? Olha, nunca ouvi falar sobre isso. O conhecimento que eu tenho do coco, assim, apesar dele ter fontes de micronutrientes, né, vitaminas,
Ele também tem uma alta concentração de gordura, então é interessante, né, maneirar aí, né, no consumo dele. Moderar, né? Tipo assim, não é evitar, né? Mas tipo assim, come um dia, uma semana, na outra semana come outra fruta, aquela coisa, entra na variabilidade, tá? Tá. Essa associação com o leite materno, eu acho muito delicado, Hum. porque, gente, leite materno, ele é completo, não tenho o que falar. Eu falo assim, às vezes encontro alguma mãe que me pergunta alguma coisa, eu falo, gente, se você estiver afim, tenta ir além, sabe? O máximo que você conseguir amamentar o seu filho. Não quer dar o peito? Tenta fazer a extração, né? Tenta fazer a ordenha, vai congelando e vai ofertando. Porque isso, as pessoas vão ver os efeitos do aleitamento materno lá na frente. Nossa, a Lá gente quando já for podia falar sobre adulto. maternidade e alimentação de criança também. Já tô tendo ideia para a gente fazer live para sempre, né? Logicamente. Ai, É muito delicado, porque acaba estando associado a questões assim de saúde, né, de sistema imunológico, né? Às vezes é relacionado com questões de alergias, que às vezes vão se apresentar lá, às vezes na fase adulta, na adolescência, né? Então, tipo, e não só nessa questão, também na questão assim da proximidade da mãe com o filho, né? Então eu falo, não existe nenhum alimento que possa ser comparado com o leite materno. falam que é pelo menos 6 meses, né? Mas o Até os quanto 6 meses. puder adiar isso, porque tem mãe às vezes que o filho já tá com 2 anos e ela fala, não, eu preciso tirar o peito, preciso tirar o peito. Aí fica aquela aquele conflito, né? Porque tá com Aham. leite ainda e às vezes as mães falam que a criança nem mama direito, é só para ter o carinho, a Sim, proximidade. sim. Então, seria legal a gente estudar sobre isso também. Você já A tem gente alguma pode coisa ver. formada? Acho que tem algum material que dá para a gente trabalhar, eu vejo mais coisas a respeito, dá para trazer sim. Aleitamento materno, assim, é uma coisa assim, que eu falo assim, é essencial. Até os 6 meses, né, é exclusivo, aí começa a introdução alimentar, né, aquilo lá no início que eu falei, aí só abrindo um parênteses, né, das posições, né, de órgãos, né, de nutrição, né, que nem dos Estados Unidos, da Itália, do Canadá, eles ressaltam também, né, da segurança da alimentação, né, vegetariana, vegana, para todas as fases da vida. Ou seja, tem muitos bebês hoje, né, que os pais já começam com uma alimentação livre de alimentos de origem animal, né? E é totalmente seguro quando devidamente planejada. Sim, com toda essa variedade que a gente está falando. E Sim, é sim. essa insistência nas leguminosas junto com os cereais e tal, e as Não tem, oleaginosas complementam. Estou decorando a live aqui. não tem Gente, eu esqueci outra o relógio. alternativa. Quanto tempo já passou? Ixi, Esqueci de novo o relógio. eu acho que deu agora, praticamente já. Deu 1 hora já? Deu É uma que às hora. vezes parece que já passou, às vezes parece que a gente começou a falar agora, né? Quando o papo tá Não, já bom, deu. Meu Deus, já passou. Então, ai, já acabou. Bem, a gente vai conseguir falar só sobre B12 na live que vem? Duvido, né? Que a gente vai falando de várias outras coisas. Acaba levando para outros assuntos, não tem como. Tá, então, quinta-feira que vem tem mais assunto de nutrição com a Ângela. Nossa, tá até doendo minha bochecha aqui, de tanto que a gente se divertiu. Na semana passada foi filosófico, né? A gente ficou naquele assunto sério lá, filosofando. Hoje foi mais divertido. Hoje eu tô mais palhaça, né? Querendo que o arroz namore o feijão e tal.
Se alguém Mas tiver dúvidas a respeito, pode mandar, ou através de você, ou se quiser entrar no meu perfil e mandar pelo direct, pode perguntar, não tem problema nenhum. Vou ter o maior prazer em estar respondendo, auxiliando. Fico à disposição. Quem precisar, estou aí. ai, muito obrigada, viu, Ângela? Muito Imagina, obrigada. Patrícia, eu que agradeço. E semana que vem tem mais. Um beijo. Beijo, Beijo, gente. obrigada, Boa boa noite. noite. Obrigada.